Bem-vindo, bem-vinda! Meu nome é Caroline Falcão, sou mestre em ciência de alimentos, enóloga, apaixonada por vinho e comida boa. E aqui nós estamos no Harmonizando com Vinhos. Na nossa conversa de hoje, eu preciso trazer algumas dúvidas sobre o que as pessoas têm em relação a alguns tipos de harmonização. Existe uma harmonização que quando a gente pretende fazer ela, um alimento que quando a gente pretende harmonizar, a gente precisa ter alguns cuidados. Tô falando do camarão. Gente, não é tão difícil harmonizar com camarão, mas você sabia que vinho tinto não harmoniza com camarão? Mas por que o vinho tinto não harmoniza com camarão? Isso é uma forma genérica de falar. No mundo do vinho, a gente não costuma ser tão generalista, mas de um modo bem grosseiro, eles não costumam combinar bem. Se você é daquelas pessoas que adora camarão e você é daquelas pessoas que só toma vinho tinto, cuidado, talvez você não esteja apreciando bem a combinação. Tá? Então, no nosso tema de hoje, por que vinhos tintos não harmonizam com camarão? Se você gosta de frutos do mar, você precisa primeiro entender o seguinte: o camarão, ele é um fruto do mar, ele é um crustáceo, né? Os crustáceos, a gente sabe que alguns provocam alergias em algumas pessoas. Então, você vai fazer camarão com vinho para um grupo de pessoas, procure saber se alguém tem alergia, tá? Dentro dessa categoria de alimentos, a gente também tem os lagostinhos, lagostas, guaiamuns, caranguejos, né? Que são crustáceos. Existem outros frutos do mar que não são crustáceos. Nós temos o polvo, né? E os alimentos em conchas, tá? Então, a ostra e mexilhões, eles são outra classificação, são molúsculos. Então, normalmente para os alergênicos, eles não causam problema, a não ser que a pessoa tenha algum outro problema alimentar que esteja relacionado com esse tipo de ingrediente, tá? Os crustáceos, de um modo geral, eles são bem simples de serem preparados, então eles são versáteis, eles são saborosos e eles têm um sabor bastante delicado, né? Então, fazer um camarão com um molho de queijo, fazer um camarão só no alho e óleo, fazer um camarão só no vapor, então são técnicas e estratégias que você pode fazer com esse fruto do mar e que vai ressaltar o sabor desse ingrediente, que não é muito barato, sobretudo em países em que não tem a costa litorânea. Aqui eu tô no Nordeste, né? Eu moro em Pernambuco e aqui a gente tem camarão num preço relativamente acessível em relação a outras regiões do país, tá? Uma coisa que a gente precisa também ter atenção é que todo ingrediente, ele é composto de uma série de estruturas químicas, né? Então, elementos químicos que estão ali. Então, a gente atualmente tem falado bastante dos elementos químicos que tem nos produtos alimentares, né? Esse alimento é rico em proteína, esse alimento é rico em carboidratos, esse é gorduroso, né? Esse tem muitos açúcares, poucos açúcares, mas o camarão, os crustáceos de um modo geral, principalmente o camarão, que é o mais usual, né? E que é o tema da nossa conversa de hoje, ele tem dois elementos que são intrigantes em relação à combinação com o vinho tinto. A gente tem o iodo e a gente tem o ômega 3. São ingredientes essenciais para a vida, tá? Um mineral e um ômega, né? Uma gordura, que vai servir ali para diversas finalidades. Então, é um bom alimento para ser consumido, desde que ele esteja em condições sanitárias adequadas, limpo, direitinho, seja bem preparado, vai ficar uma delícia, certamente. É uma boa escolha. No entanto, o vinho tinto, ele tem uma série de compostos fenólicos provenientes principalmente da casca das uvas tintas. Então, a gente, quando faz um vinho tinto, a gente precisa ter pelo menos uma uva tinta ou tintureira, né? A uva tintureira, ela tem a parte interna da polpa também pigmentada com compostos antocianínicos que trazem aquela coloração arroxeada, e a casca das uvas tintas também. Então, para eu produzir vinho tinto, eu preciso, se for um vinho varietal, se for só uma uva, ela precisa ser tinta. Se eu for fazer um corte, eu posso utilizar vinhos brancos e uva tinta também para poder trazer o pigmento. Também não é muito comum combinar uvas brancas com uvas tintas, mas não pode ser feito, não existe uma contraindicação.
mas eu preciso de pelo menos alguma uva que tenha esse pigmento. E aí, nessa presença da casca no processo de fermentação, a levedura ela vai produzir o álcool, o CO2, que a gente falou nos vídeos anteriores, né? Mas ela também vai extrair o pigmento daquela casca. E esse pigmento, ele não é só um pigmento, ele tem compostos químicos. Um desses compostos químicos que está lá presente, não vou entrar muito na bioquímica, mas é chamado de tanino. Ele traz a característica de amargor muito mais presente nos vinhos tintos do que nos vinhos brancos. A gente degusta um vinho branco, a gente espera encontrar, e normalmente é onde se mais se encontra, uma acidez maior. E quando a gente toma um vinho tinto, a gente acredita e tem mais chance de encontrar elementos de amargor mais presentes. E isso vai depender um pouquinho de qual é a uva que você está usando, né? Se é um vinho varietal, feito com uma uva só, ou se é um vinho de corte, que você usou várias uvas diferentes e essa composição vai, sem dúvida, interferir na característica sensorial desse vinho gustatório, tá? Então, isso é importante que se saiba antes da gente evoluir para a nossa conversa, né? Então, esse composto tanino que está presente na uva e que vai passar para o vinho, ele dá características no vinho como a capacidade desse vinho envelhecer, virar um vinho de guarda, um vinho envelhecido, que fica na garrafa e evolui com o tempo. Nem todo vinho na garrafa guardado melhora, né? A gente precisa saber disso. A minoria dos vinhos evolui na garrafa. São esses vinhos que tem mais estrutura, que tem mais esse composto tanino e entre outras coisas, tá? Que vai fazer o vinho melhorar, né, com o tempo. Outros vinhos não melhoram com o tempo, na verdade, pioram, vão perdendo características sensoriais, né, importantes. Mas esse tanino, quando ele tá evidente no vinho, ele traz um amargor para a bebida e ele, quando associado com o iodo e o ômega presente nos camarões, ele vai resultar num sabor metálico para a combinação. Então, essa harmonização vai ficar metálica. Você, quando tá tomando um vinho e comendo um camarão, você não espera sentir gosto de ferro na boca, né? Gosto de ferrugem, gosto metálico. Você não quer isso. Você quer apreciar um leve doçor, uma delicadeza no sabor dos camarões. Você quer apreciar as características do vinho, acidez, amargor, álcool, doçor, né? E metálico não é uma coisa que a gente tá procurando e nem a gente gosta quando encontra, tá? Então, a gente precisa entender que esse vinho tinto também, que tem essa estrutura maior, que vai servir para mais envelhecimento, como eu estava falando, que vai ser um vinho de guarda, ele tem muita estrutura, ele tem um peso, né? A gente, quando coloca na boca, uma das coisas que a gente fala, esse vinho é mais encorpado, né? Ele tem mais compostos sólidos, dissolvidos na bebida, e isso dá uma característica de peso. O glicerol também é presente, né? Esse álcool presente também vai trazer essa característica de peso, quase como se esse vinho fosse mais viscoso, mais oleoso, por conta da presença de alguns açúcares residuais, né? Que não necessariamente dão dulçor à bebida, mas que dão essa característica de peso quando a gente dá um gole no vinho. Então, esses vinhos que têm essa estrutura maior, mais compostos tanínicos, maior teor de peso e de estrutura, eles também vão brigar um pouquinho com os elementos do camarão, que são elementos mais suaves. Então, se você come um camarão, coloca o vinho na boca, o camarão some e fica só um gosto metálico, não é isso que você quer. O camarão, ele não é uma preparação tão barata e tão desprezível que você não precisa considerar ele na combinação. A gente quer aqui, no Harmonizando com Vinhos, justamente saber quais são as melhores combinações. É para isso que vocês me assistem, né? Então, se a gente quer isso, para a gente encontrar, a gente precisa entender como é que as coisas se combinam, ou não se combinam, no caso. Lembrando disso, por favor, se vocês gostam do conteúdo que eu tô entregando, curte, compartilha, comenta, faz perguntas, tá? Eu costumo sempre ler as perguntas que estão ali e, vez ou outra, eu pego essas perguntas e faço um vídeo explicando quando é uma pergunta que precisa de um grau de detalhamento maior, tá? Além disso, esse peso versus essa suavidade no vinho,
vai trazer um componente de uma insatisfação, né? Você coloca o vinho tá pesado. Você coloca o camarão some. Aí quando você volta pro vinho, o vinho fica metálico na boca. Então, essa associação desses dois ingredientes não vai funcionar adequadamente. Outra coisa que a gente precisa ter bastante atenção é como é que eu tô servindo esse camarão. A gente não pode desconsiderar, quando a gente vai falar de harmonização, dos outros elementos que vão no prato. Não necessariamente você está servindo um camarão só puro, né? Você está servindo um sushi de camarão. Então tem o arroz ali, tem a alga, né? Você está servindo um risoto de camarão. Então tem ali um queijo parmesão, uma manteiga, o arroz, né? O caldo que você fez, que dependendo de qual for o tipo de caldo que você usou, né? A técnica de cocção, você selou esse camarão, salteou, cozinhou no vapor. Tem um molho, é um molho robusto, é um molho encorpado, é um molho de queijo, um queijo suave também, um queijo mais poderoso, um gorgonzola. Tem algum outro elemento contrastando, um damasco, outro elemento de destaque na preparação. É só camarão, tem outros frutos do mar, é uma paella, né, que leva outros produtos carnes. Eu tô fazendo um molho de tomate, coloquei o camarão e aí coloco também ali um mussarela, uma coisa. Todos esses elementos, eles vão conversar com o vinho também. A gente não só faz o diálogo da harmonização do vinho com a proteína, digamos assim, o elemento com maior teor de proteína, ou o elemento principal, o elemento mais caro do prato. Tudo que tá ali vai falar com aquele vinho, né? Então, se você serve ali um vinho e você bota, por exemplo, um manjericão, uma erva, uma coisa, essa erva ela pode provocar que essa preparação destoe ou ela pode ajudar na integração desses sabores. Então, por exemplo, se a gente falar num camarão frito, né, empanado, como se fosse com molho de tomate, com uma massa. Então, esse camarão, ele pode até aceitar um vinho tinto. Mas a gente precisa entender que para ele aceitar esse vinho tinto também não pode ser muito estruturado. A gente tá falando de um molho de tomate, né? Então, o molho de tomate, por exemplo, é um molho que recebe vinhos tintos mais suaves, né? Um Sangiovese, um Merlot, né? Um vinho ali que não seja com tanto tanino, que tenha uma carga de acidez importante, porque o molho de tomate também tem essa acidez e não vai brigar tanto, mas são uvas menos potentes, uvas que têm os aromáticos mais frutados, são vinhos mais jovens, não são vinhos tão estruturados, e aí isso pode funcionar de uma forma até agradável, tá? Só que existem os riscos, né? Então, quando você não sabe exatamente qual é a preparação que você vai fazer com o camarão e você já quer comprar logo o vinho para poder depois fazer sua escolha, é um risco muito grande você fazer a opção por ser um vinho tinto. Outra coisa que a gente precisa lembrar da nossa conversa no vídeo anterior é que a gente falou um pouquinho das regiões, né? Então, quando a gente fala das regiões, cada região ela tem aqueles tipos de preparo, aquelas técnicas de preparo, aqueles tipos de alimentos prioritários, e os vinhos costumam ser produzidos para combinar com os vinhos daquela região. Não é interessante? As pessoas criam preparações que combinam com os vinhos e produzem vinhos que combinam com as preparações típicas da região. Isso costuma ser uma dica de harmonização que funciona bem, né? Então, você vai ali comer um fruto do mar na região da Provence, então você vai tomar o vinho da região da Provence, e isso costuma ser uma harmonização, a gente chama de harmonização regional, né? Harmonização que pode combinar bem. Por quê? Porque aquele terroir, aquela terra, aquele terreno, aquela quantidade de água, ela tá ali recebendo, ela tá no mesmo solo daquela região marítmica, ela recebe vento daquela região, aquele vento salino, ela tem aquele grau de produção de sol, né? O tipo de técnica e do manejo que é utilizada é para trazer um vinho mais fresco. Os métodos de cultivo e as técnicas de elaboração são para explorar ao máximo aquela uva que vai se expressar bem naquela região, naquele terroir, né? Então, quando a gente precisa lembrar de
qual é o vinho que eu vou comprar para determinado tipo de alimento, é interessante fazer uma busca em essas comidas são típicas de qual região, esse preparo que eu vou fazer. Aqui no Brasil é muito comum a gente fazer preparações típicas das regiões, mas a gente também tem uma visão muito cosmopolita, assim, de alimentação, né? A gente costuma pegar comidas do mundo inteiro e querer produzir aqui, querer replicar aqui e fazer essa combinação, ela vai trazer esse elemento de atenção, né? Então, qual é o vinho que eu vou precisar escolher para trazer a harmonização com aquele produto que eu tô fazendo ali naquele momento, né? Então, outra coisa de destaque em relação ao vinho e o camarão é que esse vinho, ele deveria, né, já que a gente vai fazer, ser menos estruturado, se a gente tá falando do tinto. Se você realmente bate o pé e diz só gosto de tinto e quero comer camarão, sem dúvida nenhuma você vai comer camarão e vai tomar seu vinho. Mas você precisa prestar atenção. Então, qual é a uva que eu vou escolher? Eu preciso pensar um pouquinho em uvas com nuances menores. E pensar talvez em abrir um pouquinho a mente em relação a outros tipos de vinho. Tá? Os vinhos rosados, por exemplo, são vinhos produzidos com uvas tintas, né? Vinhos brancos também podem ser produzidos com uvas tintas, desde que a casca não fique em contato com o processo fermentativo, porque senão a gente vai extrair aquele pigmento que a gente falou anteriormente, que é a antocianina e tal, e vai trazer a cor que a gente não quer no vinho branco. No vinho rosado, a gente quer um pouquinho de cor. Então, a gente extrai um pouquinho dessa casca, desse pigmento que traz a cor. E quando a gente carrega esse pigmento, as outras coisas que são solúveis também, como esse pigmento, elas vão estar sendo direcionadas para aquele produto final, que é o vinho rosado. E ele tem mais chances de combinar, porque ele não vai ter tanto poder, não vai ter tanto peso, não vai ter tanto corpo e não vai ter tantos sólidos solúveis, nem tantos taninos. Porque eu vou extrair essa casca com um tempo muito menor em contato com o processo fermentativo. Então, eu vou extrair menos cor e vou extrair menos taninos. Então, o que é que vai acontecer com esse vinho? Ele vai ter um pouquinho da característica do vinho que estamos acreditando aqui que você prefira tomar, já que você está nesse vídeo procurando saber por que não combina, né? Então, ele vai ter essas características que talvez você aprecie nesse vinho tinto. E aqui, particularmente, na minha região, ou em períodos... em outros lugares, em períodos mais quentes, né, que combina super com comer frutos do mar, os períodos mais quentes, as regiões litorâneas, esses vinhos que têm menos nuances, os vinhos mais rosados, eles talvez tenham grande chance de combinar. Outra característica interessante disso é que existe o tipo de harmonização regional, que eu falei anteriormente, mas existe também o tipo de harmonização, que é a harmonização por cor. Vinhos mais potentes, mais avermelhados, mais sangrentos, costumam combinar bem com carnes vermelhas. Vinhos de matizes mais suaves, os vinhos rosados ou os vinhos de uvas menos potentes em termos de cor, costumam combinar com alimentos que tenham menos presença de mioglobina e de pigmentos de cor, como são o caso dos frutos do mar, principalmente. Os peixes, alimentos que têm praticamente são brancos ou sem uma cor tão aparente, sem tantos pigmentos no alimento, costumam combinar bem com vinhos brancos. Mas isso é de um modo geral. Lembrando que a gente falou que a questão da harmonização também precisa levar em conta os ingredientes que estão acompanhando aquela proteína, né? Então, se é um molho vermelho, se é um molho branco, se é um molho de queijos, se é um molho escuro, né? Isso tudo também vai trazer elementos que vão harmonizar ou não com aquele vinho. Outro elemento interessante é que quando a gente traz um vinho muito encorpado, com muito tanino, ele vai trazer uns elementos, vai combinar com alguns elementos gordurosos. Então, o vinho ele seca a boca, você coloca lá um elemento gorduroso que vai dar untuosidade novamente na sua boca. E aí você vai colocar o vinho novamente e ele vai tirar esse excesso de gordura do seu paladar, permitindo que você continue apreciando o alimento. Então, eu vou fazer um camarão frito.
eu vou fazer um camarão empanado e depois fritar ele. Tem um elemento de gordura ali importante. Vou fazer um molho de queijo e o queijo que eu vou usar é um queijo gorduroso. Talvez isso facilite um pouco, né? Na hora da combinação. Eu falei um pouquinho já das ervas, né? Eu vou servir uma massa, eu vou servir só vegetais, eu vou servir tudo isso. Esse vegetal vai ser como? Vai ser cru? Você vai servir junto com um vinho encorpado, um vegetal cru e um camarão? Será que essa combinação vai fazer sucesso? Né? Não, eu vou servir os camarões empanados com muito queijo, com molho de tomate, quase como se fosse uma parmegiana, desculpem os italianos, de camarão, e com uma pasta ali, uma massa com um molho bem vivo, bem frutado, de tomate fresco. Não, eu vou servir esse molho de tomate com um molho de tomate feito com os tomates defumados, com tomate assado primeiro, para depois fazer o molho mais consistente. Não, eu quero fazer, sei lá, camarão com barbecue, né? Se você acha que combina. Então, todos esses elementos a gente precisa ter em atenção. E aí, nessa nossa conversa de hoje, eu trouxe uma indicação de um livro. Esse livro é chamado Guia Essencial do Vinho, né? Wine Folly. É um livro bem interessante porque ele traz elementos de degustação de vários tipos de uva. Ele traz as características do perfil, dos aromas possíveis, dos aromas dominantes daquele vinho. As regiões principais onde aquela uva é cultivada, né? E algumas características para aquele vinho daquela região. Ele traz o tipo de taça que você também pode escolher na hora de fazer o serviço desse tipo, a temperatura de serviço, se esse vinho ele é um vinho para ser servido mais envelhecido, se é um vinho para ser servido mais jovem, né? Ele traz também, deixa eu ver mais, a questão das tonalidades, o perfil daquele vinho, se ele tem mais fruta, se ele é mais encorpado, se ele tem mais taninos, menos taninos, mais acidez, mais álcool, né? Ele traz características que eu achei bem interessante também da questão da pronúncia da uva, né? A quantidade de área cultivada, lógico que essa quantidade de área cultivada, a gente precisa saber que isso sofre atualizações, né? O Brasil tem sido um país que tem crescido muito em área cultivada ultimamente, né? O Novo Mundo de um modo geral, e o Brasil tem feito isso de forma bem importante, né? Aqui na minha região, no meu estado, algumas vinícolas começaram a ser abertas em regiões que antes a gente não tinha. Então, aqui é muito forte o vinho do Vale do São Francisco, mas a gente também tem vinícolas agora em Garanhuns, em Gravatá, em Bonito. Então, são regiões que a gente não falava muito de vinho e agora eles estão entrando no mercado com prêmios em relação aos vinhos que são produzidos lá, bem importante. Ele traz também elementos de harmonização. Por exemplo, aqui a gente tem uma Petit Syrah, é uma uva que eu gosto. Ela tem muita fruta, muito corpo, muito tanino, a acidez média, tem um teor alcoólico relevado, tem muitos sabores de mirtilo, chocolate amargo, pimenta do reino. E aí esses elementos vão combinar com carnes assadas, churrascos, ensopados, massas de carne. Então, ele fala um pouquinho das técnicas do preparo da comida que pode ser servida com isso, porque a técnica de preparo, ela também vai fazer com que a gente pense um pouquinho sobre que tipo de vinho é esse que eu estou servindo. Então, por exemplo, se eu faço uma técnica de preparo que é um ensopado, a gente costuma no ensopado colocar um pouquinho de vinho no ensopado. E aí não é incomum e é inclusive bem inteligente, já que você vai harmonizar com aquele vinho, que você use um pouco daquele vinho no próprio ensopado. Isso vai facilitar na harmonização, sem dúvida. Você vai estar com os dois elementos presentes, né? Outra coisa que é interessante se você vai fazer no vapor, por exemplo, aquele ingrediente provavelmente ele vai ficar mais fresco, aquele ingrediente vai ficar com sabores originais dele mais pronunciado. E aí, no caso do camarão, esse sabor mais pronunciado é um sabor mais adocicado. Então, se eu boto um vinho muito amargo, ele vai brigar um pouquinho com esse dulçor do camarão. Interessante que em características de harmonização, a característica do dulçor, ela precisa ser até um pouquinho maior no vinho do que na preparação.
se você faz uma preparação muito doce, por exemplo, aqui a gente gosta muito de brigadeiro, né? Você pega um brigadeiro, por exemplo, nossa, combinar um brigadeiro com vinho é uma missão é praticamente impossível. Eu costumo brincar dizendo, nossa, brigadeiro combina com água, né? Porque uma bebida para ser tão doce quanto o brigadeiro vai incorrer numa sobrecarga de doçor. Você vai ficar enjoado, você não vai conseguir comer bastante, a quantidade que você gostaria, na verdade, porque a bebida também tá ali com muito doçor e muito peso, né? Então, nesse caso, preparações que tenham um sabor menos adocicado não vão brigar tanto com o vinho. E aí, se eu boto um vinho muito amargo, uma coisa muito doce, aí danou-se, né? A coisa vai realmente seguir por um caminho de desarmonização que vai destruir a minha ideia de viver um momento assim, feliz, né? Na minha degustação, na minha harmonização. Eu espero que esse tema tenha sido interessante para vocês. A gente falou bastante em relação à preparação, ao camarão, aos ingredientes que tem na harmonização, né? A gente falou sobre os crustáceos, os moluscos, as pessoas às vezes confundem um pouquinho isso. Algumas técnicas de preparo. Me diz depois no vídeo se vocês querem mais, que eu fale um pouquinho mais de técnicas de preparo, do uso de vinho em preparações. Se vocês querem que eu fale mais de algum alimento específico, da combinação dele com vinho, se vocês gostariam que eu trouxesse exemplos de vinhos e de harmonizações que eu já fiz, depois vocês dão uma olhadinha, né, na minha página. Eu mostro cursos que eu já fiz, principalmente no presencial, né, nas turmas de cursos de harmonização com vinhos tintos, harmonização com vinhos brancos, harmonização com vinhos rosados, com espumantes. Então, cada um deles tem todo um universo para se construir em termos de percepção da roda de aromas, da roda de sabor, das percepções das nuances, das tonalidades, né, da parte visual e da integração dessas características desses tipos de vinho com os tipos de preparação. Então, a gente tem vinhos tintos que podem servir bem com sobremesas. Ah, Carol, mas você acabou de falar que o vinho precisa ser mais doce. Na maioria das vezes isso funciona super bem, é uma estratégia interessante, mas a gente consegue trazer uma sobremesa que não precisa ter um doçor tão elevado, mas que tenha doçor, porque é uma sobremesa, e a proposta é essa. E o vinho que vai combinar com ele, que também vai ter um doçor, que não seja exagerado, mas que também tem outros elementos para dar uma complexidade maior nessa combinação. Então, no caso dos vinhos brancos, isso também vai acontecer. A gente também, inclusive, tem espumantes aqui no Nordeste. A gente fala muito do espumante Moscatel, um espumante muito premiado da região do Vale de São Francisco. Diversas vinícolas têm prêmios na produção desse vinho. É um vinho muito bem aceito. E, como a gente falou, das combinações regionais, por exemplo, é um vinho que vai combinar ali com, sobretudo se for um Moscatel rosé, vai combinar com o nosso bolo de rolo, famosíssimo, né? Patrimônio cultural aqui da nossa região. E que nessa combinação vai trazer elementos de fruta, essa goiabada mais presente, não vai se sair tanto o doçor, esse bolo fica macio, fofinho, amanteigado. Esse vinho moscatel, ele vai trazer também frutas brancas, e se ele for rosado, ele vai trazer um morango fresco e outros elementos que também são interessantes e que vão engrandecer a sua experiência com essa harmonização. E se você nunca testou um moscatel rosado, brute, ou moscatel mesmo, docinho, se você prefere, no caso da sobremesa, é o meu conselho, que seja um moscatel mesmo adocicado, que ele vá combinar bem com o bolo de rolo. Faz a experiência e depois me conta aqui o que foi que você achou dessa indicação, e se você gostaria de novas indicações aqui da minha região ou da sua região. Me fala de onde você está me ouvindo, que a gente pode trazer alguma coisa mais voltada para o lugar onde vocês vivem, né? E que vocês têm mais facilidade de adquirir os ingredientes, de produzir a sua comida ou de comprar em algum lugar, e quais são os vinhos que a gente pode indicar em relação à combinação, né? A gente traz esses vídeos aqui para que vocês sejam autônomos na hora de fazer as escolhas de vocês. Então, quanto mais você se apropria, quanto mais você aprende, quanto mais você
tira dúvidas sobre os elementos que interferem, mas isso você fica próximo de fazer harmonizações incríveis e participar de momentos memoráveis junto com as pessoas que você gosta, ou mesmo individualmente, numa refeição que você queira fazer na sua casa, sozinha, curtindo lá o que você estiver fazendo. Às vezes você bota uma taça de vinho, vai estudar alguma coisa, vai escutar uma música, ou quer só relaxar mesmo de um dia muito cansado. Então, o vinho, ele tem essa capacidade, né, de flutuar em diversos momentos e deixar a gente mais feliz, mais relaxado, mais descansado. Então, nada como saber fazer a escolha adequada, né? E se você tem que escolher, a escolha pode ser simples para alguns, para outros não. Para mim é branco, tinto ou rosé. Essa é a minha escolha e eu gosto de compartilhar essas coisas dos vinhos com vocês e acho que estou auxiliando vocês na compra e nas escolhas alimentares e das harmonizações. Então, fiquem bem e, mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal.